Bom dia, querida criança, tudo bem? Nesta semana nós viemos novamente com videoaula para vocês. E hoje eu, a professora Ana Rosa, trouxe para você o gênero textual fábulas. Nós vamos ficar conhecendo, durante a unidade 5, muitas fábulas, certo? E vocês vão poder saber o que é o gênero textual fábula. Então, vamos em frente. A fábula é uma narrativa figurada. Os personagens são geralmente animais, que possuem características humanas, presas, tamanho e etc. A quantidade de personagens geralmente são 2. Podem ser escritas em prosas, diálogo ou em versos. E é apoiada sempre por uma lição de moral, que é a conclusão da história. Olha, crianças, as fábulas, vocês viram aí que são narrativas figuradas. O que é uma narrativa figurada? É algo que não é real. Os animais, né, vocês sabem que eles, nas fábulas, né, vocês vão ficar sabendo que eles se comportam como humanos, né? Isso possui as características humanas, ou seja, os comportamentos tipo falar, pensar, né? No caso, animais não pensam, mas nas fábulas eles vão ser narrativas figuradas, né? Imitação humana, né? Digamos que bem assim. Então, geralmente são 2 personagens e elas são em forma de diálogo. Por quê? Uma conversa. O que é um diálogo? Uma conversa entre, no caso, pessoas, no caso aí, são os animais que são representados nas fábulas, ok? E o interessante é que as fábulas sempre elas trazem uma lição de moral. Ou seja, é o final da história, é a conclusão que aparece lá embaixo das fábulas, ok? Dos textos. Na fábula, pode-se usar da ironia, da sátira, gozação, mesma coisa que gozação. O que é fazer gozação? É mangação da pessoa, tipo isso. No caso aí são os animais. Nós podemos usar de emoção, não é isso? A fábula é divertida de se escrever ou de se ler, certo? Ou ouvir. Lembrando-se sempre de escolher personagens inanimados ou animais e uma moral que dará toda a história. Então, ao escrever ou ler um texto chamado fábula, lá as personagens elas são animais, ok? Sempre que escrever ou ler uma fábula, lembre-se de ter um ensinamento. Toda fábula tem um ensinamento e uma moral, certo? As características de uma fábula está exatamente nesses passos, que é o ensinamento que ela traz, ou seja, uma moral. Tamanho, olha, exemplos de moral. Tamanho não é documento, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Quem tudo quer, tudo perde, ou nada tem. O diálogo deve estar sempre presente, pois trata-se de uma narrativa. Então, entre animais, não é isso? Já que os personagens de uma fábula são animais. Na fábula, algumas frases, ou seja, os provérbios vieram da moral de alguma narrativa, como, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Eu não sei se vocês já ouviram, ou até mesmo professor, né? Às vezes, quando você está copiando muito rápido, para não errar, às vezes sai essa palavra. Eu costumo até falar isso com meus alunos. A pressa é inimiga da perfeição. Em a lebre e a tartaruga, certo? Então, essa moral, ela é dessa fábula, né? Com os personagens, a lebre e a tartaruga. Vocês já ouviram falar, não é isso? Um amigo, na hora da necessidade, é um amigo de verdade. Em A Cigarra e a Formiga. No caso, né, a fábula da cigarra e das formigas. Quem conhece? Quem já ouviu falar? Alguém já ouviu? Alguém já ouviu alguém lendo ou já leu? Exemplo de moral, das fábulas.
lições de ensinamento, né? Moral é o mesmo que lições de ensinamento. Veja aí. Os fortes e grandes também necessitam daqueles que são aparentemente fracos e pequenos. Tem a fábula do leão e do ratinho, né? Isso é o caso, né? Que o leão era bem gigante, o ratinho muito pequenininho, não é isso? É sempre melhor falar a verdade, ainda que a mentira pareça fácil. Tem até aquela fábula do lobo, né, das ovelhas e do lobo, na qual aquele pastorzinho de ovelhas sempre saltava uma mentira. Até que no dia, mesmo falando a verdade, né, não deu certo, né? Então, veja aí uma moral. Devemos sempre tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados. Isso é um ensinamento, uma lição de ensinamento, não é isso? Nessa fábula, nós não devemos, é um ensinamento que não devemos nos colocar no lugar do outro. Se eu não gosto de ser maltratado, eu não devo maltratar as pessoas. E é um erro que quase todo mundo, ou sempre a gente está cometendo, não é isso? Às vezes você até está vigiando, mas você termina cometendo esse erro, né? Mas não é correto. O certo é que nós nos colocamos sempre no lugar do outro, para que não haja, né, isso, nenhuma injustiça, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Eu vou deixar aí um vídeo da história do galo, né, e a raposa para vocês ouvir. E tem também lá no livro, na página 103, que vocês vão fazer a leitura dessa fábula, tá bom? E aí vão estar respondendo as lições aí do livro, que eu deixei na página também, da plataforma aí para vocês. E eu espero que vocês gostem de ouvir essa fábula, viu? Porque são textos bem interessantes, os animais se tornam, se representam como humanos. É muito interessante esse gênero textual, tá bom, crianças? Fique com Deus. Um cheiro, um beijo no coração e até a próxima.